Diz assim a palavra do Senhor para nós hoje. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Eu lhe peço que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa manhã, Pai. Que a Tua palavra possa realmente encontrar eco nos nossos corações, possa nos transformar, possa nos fazer mais parecidos com o Teu Filho Jesus. É no nome dEle que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, quando a gente liga a televisão, quando a gente abre os jornais, a gente se depara com um mundo que odeia a lei de Deus. A gente se depara com um mundo que não se agrada de obedecer à lei de Deus. Um mundo de promiscuidade, um mundo onde as pessoas se matam por qualquer coisa. E quando a gente olha para essa realidade, olha para esse viver do mundo, para o modo como o mundo vive nos dias de hoje, a gente pode cair em duas tentações. Tem dois tipos de tentação que podem agregar no nosso coração diante dessa realidade cruel de um mundo que desrespeita, que despreza a lei de Deus. E são duas tentações que não são só da nossa época. São duas tentações que acompanham a igreja desde o seu princípio. Desde o início da história da igreja, a gente vê que existem dois tipos de relação com a lei de Deus, que são disfuncionais, que são contrários àquilo que a própria palavra de Deus diz a respeito dessa obediência à lei. Uma dessas reações é o legalismo. A pessoa legalista é aquela que olha para essa realidade cruel e reage dizendo, não, a gente tem que viver pela lei, a gente tem que obedecer à lei de Deus, mas coloca a lei de Deus num patamar onde a lei de Deus não está, quase como se a lei fosse o próprio Deus. E aí, para poder evitar se parecer com o mundo, eles vão acrescentando coisas à lei de Deus. Uma regrinha aqui, outra ali, aparentemente, para que a gente não se pareça tanto com esse mundo cruel que odeia a lei de Deus. Mas, no fim das contas, acrescentando coisas e colocando fardos nas suas próprias vidas e na vida de outros que Deus não colocou. Esse é um risco que a gente pode viver nesse mundo que sempre odiou a lei de Deus. Mas o outro risco, aqueles chamados antinomianistas. O que é isso? Antinomianistas, anti é o que é contrário. Nomos, no grego, era lei. Então, os antinomianistas são aqueles que acham, então, que nós estamos livres da lei de Deus. Aqueles que, olhando, então, para esse mundo que odeia a lei de Deus, vendo que tem ali coisas que o coração dele se agrada, vendo que ele tem coisas que são contrárias à lei de Deus, mas que ele ama fazer, ama praticar, ele diz, para ser crente, a lei é desnecessária. Eu já tenho Cristo, isso me é suficiente. E por causa disso eu não preciso de obedecer essa lei. Essas são duas tentações fortes dos nossos dias. São duas tentações fortes que sempre existiram no seio da igreja. E nesse mundo sem valores, esse mundo corrupto pelo pecado, é muito fácil com que a gente caia nessas duas tentações. Mas a gente está aqui, no meio do Sermão do Monte. Jesus está apresentando para a gente como nós devemos viver nesse mundo. Jesus está vivendo e mostrando para a gente como deve ser a vida cristã nesse mundo que odeia a lei dele.
Pedro começou essa série falando sobre as bem-aventuranças, sobre como nossos desejos do reino, eles são diferentes dos desejos do mundo. E na semana passada o pastor Felipe também falou para a gente sobre a importância de nós sermos sal e luz nesse mundo. E nós não vamos ser sal nem luz se a nossa relação com a lei de Deus for disfuncional. Nós não vamos conseguir ser sal e nem luz se nós formos legalistas. Nós também não vamos conseguir ser sal e nem luz se nós formos antinomianistas, se nós desprezarmos a lei de Deus. O grande fato que Jesus está tentando mostrar aqui para nós, nessa perícope, nessa passagem, é o fato de que Jesus, a pessoa de Cristo, transforma completamente a nossa relação com as leis e com os mandamentos de Deus. Jesus transforma essa relação. Jesus ele vai contra o legalismo, mas Jesus também vai contra o antinomianismo. E é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã. Sobre dois modos como Jesus ele vai transformar a nossa relação com a lei de Deus. E a primeira coisa, presente no versículo 17 e 18, é o fato de que Jesus cumpre a lei. Jesus cumpre a lei. Jesus está começando aqui a falar sobre o fato de que nós não devemos pensar que ele veio revogar a lei. Talvez as pessoas ali naquela época olhassem para Jesus, olhassem para os conflitos que ele tivesse com os fariseus, Jesus curando alguém no sábado, e os fariseus brigando, e os mestres das leis brigando com Jesus, e visse aquelas brigas e pensasse assim, tá, esse Jesus aí ele pensa diferente, ele está revogando aquela lei que tanto jugo coloca sobre nós. Mas Jesus está dizendo que não, ele não veio ir contra a lei de Deus. Talvez ao ver as bem-aventuranças, o modo como Jesus valoriza aquelas coisas que os religiosos daquela época estavam desprezando, então eles pensem, nossa, esses ensinamentos de Jesus tornam a lei desnecessária. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Muito pelo contrário, se nós vermos o versículo 18, a gente vê que Jesus está ensinando que a lei e os profetas, a santa palavra de Deus, não vai passar. Os céus e a terra podem passar, mas nenhum i e nenhum tio será mudado da palavra de Deus. Nenhum i e nenhum tio será mudado da palavra de Deus. Ou seja, Jesus está colocando a lei de Deus em alta conta. Porque a lei de Deus não é simples arbitrariedade de Deus, mas é Deus expressando e revelando o seu caráter ao homem. Deus expressando e revelando o seu caráter a um homem. Quando Deus revela a lei, Ele está mostrando para o homem quem Ele é, de fato. E como o caráter de Deus é eterno e imutável, a lei de Deus também é eterna e é imutável. Então Jesus ele diz que Ele não veio para revogar a lei, para abolir essa lei, para nos libertar dessa lei. Antes, o que Jesus veio fazer é muito diferente. Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Quando a gente olha lá no grego, essa palavra cumprir, ela tem um sentido muito interessante, que significa levar à plenitude. Significa que Jesus, então, ele não veio revogar a lei, mas ele veio trazer essa lei à plenitude. Como Jesus faz isso? Como Jesus cumpre a lei? Há muitas discussões sobre isso. Eu queria trazer 3 respostas que são importantes a gente ter em mente quando a gente pensa no fato de que Jesus cumpre e traz à plenitude toda a lei de Deus. A primeira delas é que Jesus cumpre os pré-requisitos da lei em si mesmo. Jesus ele cumpre em obediência, ele aplica essa lei a ele mesmo. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, quando a gente olha para aquela lei de Deus, a gente pode olhar para aquelas tábuas e pensar, que homem, quem há nessa terra que possa cumprir esses mandamentos perfeitamente? Quem há que possa cumprir esses mandamentos perfeitamente? Ninguém pode. E aí os homens tentam cumprir e não conseguem. Jesus
Não. Jesus ele veio e ele cumpriu cada linha daqueles mandamentos. Jesus cumpriu cada uma daquelas ordenanças, mas ele cumpriu não como muitas vezes nós cumprimos, de maneira desorganizada, de maneira imperfeita, mas em perfeição. E por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus estava em profunda e completa união com Deus. Jesus estava em profunda e completa união com Deus. Jesus andava em comunhão com o Pai. Se o propósito da lei é revelar a vontade de Deus, para que o homem andasse em comunhão com Ele. Esse é o propósito da lei. O propósito da lei sempre foi comunhão. Sempre foi que, aplicando aquela lei a si mesmo, o homem pudesse andar com Deus. Bonhoeffer, um teólogo alemão, muito importante, ele diz que Deus é o doador e o senhor da lei, e ela só é cumprida na comunhão pessoal com Ele. A lei só é cumprida quando nós estamos unidos com Deus, quando nós temos comunhão com Deus. E porque Jesus tinha uma comunhão perfeita com Deus, Jesus ele pôde, então, cumprir cada um daqueles mandamentos de maneira perfeita. Mas pense o seguinte, o que os fariseus e os homens e o povo de Deus fez com a lei? Eles tentaram usar a lei para fazer justamente o contrário. Eles tentaram usar a lei para fazer justamente o contrário. Eles tentaram usar a sua obediência à lei, não como um sinal de comunhão com Deus, mas como uma forma de manipular Deus, ao invés de ser fruto da sua obediência à lei de Deus. Ou seja, eles queriam usar a sua obediência para tentar manipular Deus. E a pergunta que eu quero fazer agora é, será que a gente não faz a mesma coisa? Será que a gente não faz isso também? A gente critica tanto a teologia da prosperidade, aqueles homens que tentam vender a bênção de Deus, aqueles que tentam vender o benefício de Deus a nosso favor por dinheiro, mas muitas vezes a nossa obediência tem o mesmo raciocínio. A gente acha que porque nós estamos andando na linha, a gente acha que porque nós estamos corretamente, porque nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar apenas por isso. E a gente quer, então, as bênçãos de Deus por meio da nossa obediência, mas a gente não quer aquilo que é mais importante, que a lei pode nos ajudar a ter, que é comunhão com Deus. A gente quer as bênçãos de Deus sem ter a comunhão com Ele. Nós não queremos andar com Deus. Nós queremos andar corretamente para que a gente tenha bênçãos. E isso é perigoso. Jesus, ao contrário de nós, porque Ele está, então, unido de maneira perfeita com o Pai, Ele pode ter uma obediência perfeita à lei. Jesus podia ter uma obediência perfeita à lei, porque Ele estava unido com o Pai, Ele estava andando com o Pai. E Ele nos ensina isso, então, ao obedecer cada coisa da lei. Ele aplicava a lei a si mesmo, porque Ele aplicava, antes de tudo, a essência da lei, que era andar com Deus. Mas o segundo modo como Jesus cumpre a lei e traz a lei em sua plenitude, é que, em graça, Jesus aplica a lei em nós. Ao cumprir todas as exigências da lei, Cristo se faz apto, naquela cruz, a ser o próprio cumpridor da lei em nosso lugar. Quando Jesus ele tem uma vida perfeita, em obediência, quando Ele é crucificado pelos nossos pecados. Ele cumpre a lei que ordena que nós seríamos mortos por causa dos nossos pecados. E ao cumprir a lei de que nós seríamos mortos, Jesus cumpre a lei que era a condenação para nós. Quando a gente, então, olha para aquela perfeição que Cristo era, e a gente olha para a cruz, a gente entende o fato de que, mesmo nós não obedecendo a Deus de maneira correta, quando nós cremos em Cristo, a obediência dele à lei é transferida a nós, enquanto a nossa desobediência é transferida a Ele, e por isso Ele está naquela cruz, Ele está cumprindo a lei. Jesus, então, Ele cumpre as profecias e faz com que, graciosamente,
a gente possa ter esse fardo da lei, que nós não conseguimos cumprir perfeitamente, retirado de nós. A gente pode olhar para a lei de Deus e pensar, meu Deus, se for depender da minha obediência a esses 10 mandamentos, se for depender da minha obediência a Deus para ser salvo, eu nunca vou conseguir ser salvo. E é isso mesmo. Você nunca vai conseguir ser salvo pelos seus próprios braços, pela sua própria força. Essa é a verdade de Deus. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha para a nossa própria transgressão da lei. Não há ninguém que possa falar, eu não tenho pecado, porque quando a gente olha para aquela cruz, nós estamos vendo os nossos pecados. Nós estamos vendo a nossa própria transgressão à lei. E quando a gente entende isso, a gente entende que, de fato, é somente pela graça de Deus que nós podemos ser salvos. Não é por nossas obras, não é pela nossa obediência, mas é pela graça de Deus. Mas existe um terceiro modo, muito interessante, sobre como Cristo ele vai cumprir e trazer à plenitude essa lei de Deus. Porque, por meio da sua obediência, por meio dessa graça que é aplicada a nós, agora Jesus se torna e se faz o mediador da lei. Jesus se torna o verdadeiro mediador da lei. Porque quando ele cumpre a lei em si mesmo, e agora morre em nosso lugar, ele se torna o mediador da lei. Ele se coloca entre nós e essa lei de Deus. Nós não precisamos mais focar em entender a lei como algo que está sobre nós, da qual depende a nossa salvação, porque Cristo está entre nós e a lei. É muito interessante porque o legalista, ele tenta fazer justamente o contrário. Ele tenta se colocar entre a lei, ele tenta colocar a lei entre ele e Deus. O legalista, ele não se contenta com Cristo. Antes, o legalista, ele quer que a lei seja entre ele e Cristo, e não o contrário. E isso traz um alerta muito grande para a gente, porque muitas vezes a gente tenta encontrar mérito diante de Deus por causa da nossa obediência. E isso é muito importante, porque quando a gente pensa nisso, você pode estar aqui, e muitas vezes eu também, domingo após domingo, com anos de crente, vindo na igreja, achando que porque a gente está obedecendo às leis morais, porque a gente não está caindo em pecados tão graves, que porque a gente está obediente às leis de Deus, a gente esteja bem na fita. A gente olha, às vezes, pessoas em momentos em que, tristemente, algum escândalo aparece na igreja, e você pensa assim no seu próprio coração, mas aquilo ali eu não faço não. Pecar que naquela pessoa eu não faço não. Preste atenção. A sua obediência a Deus, o seu legalismo, não vai te salvar. Isso não pode te salvar. Você pode ser obediente. Você pode ser perfeitamente obediente, perfeitamente não, mas você pode ser completamente obediente, devoto da lei de Deus, aplicando a si mesmo várias regrinhas que tentam te fazer evitar de pecar. E você talvez não caia em grandes pecados, mas o seu coração continua sujo. E isso não vai te salvar. Isso não vai te fazer melhor do que ninguém, porque aquele que caiu talvez num grande escândalo, possa ter encontrado a graça verdadeira de Cristo e ter o coração moldado naquele momento. Enquanto você, com seus pecados ocultos, com seus pecados de estimação, que tenta talvez obedecer uma coisa ou outra para que a sua vida seja manifestada diante dos homens como perfeita, continua condenado, porque o teu coração não foi alcançado pela graça. Então, você precisa colocar Jesus no meio da sua obediência.
Jesus tem que ser o mediador entre você e a sua obediência. Porque se você ser obediente sem Jesus, de nada vale. A nossa obediência sem Cristo, a nossa obediência sem Ele como nosso mediador, é para pura palha. E o vento dispersa. Nós precisamos entender isso, que não há caminho verdadeiro para a obediência à lei de Deus sem passar por meio da cruz de Cristo, sem que Jesus esteja presente. Porque nele a gente pode ver as nossas imperfeições, nas nossas tentativas de aproximar de Deus, e a gente vê nas nossas imperfeições, a gente pode clamar por mais graça, e Ele dá essa graça a nós. E é importante que a gente então tenha e viva essa verdade de que Cristo está entre nós e a nossa própria obediência, porque Jesus, Ele cumpre a lei, e Ele cumpre a lei de modo perfeito, em nosso lugar. E quando a gente então entende isso, a gente começa a entender o lugar da lei na nossa vida. Mas Jesus vai transformar essa nossa relação com a lei de dois modos. Primeiro, Ele cumpre a lei. Mas o segundo modo é que Jesus nos coloca de novo em obediência a essa lei. Se a gente olhar o versículo 19, ele diz: aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda do que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Jesus está desprezando aqueles que acham e supõem que nós não devemos então mais obedecer à lei de Deus. Que diante dessa verdade, que nós somos salvos de maneira graciosa, diante dessa verdade de que Jesus cumpre a lei em nós e cumpre a lei em nosso favor, talvez o crente possa olhar e recusando talvez o legalismo, ir para um outro extremo, achar que a gente não tem mais que obedecer, que Jesus vai me aceitar de qualquer jeito, que basta ter uma experiência mística e pronto. E Jesus quer mostrar para a gente que não, que na verdade não é bem assim. Jesus está condenando aqui aqueles que querem se abster da lei e ensinar aqueles que querem se abster da lei. E hoje em dia, gente, tem tanta gente, mas tanta gente que tenta desprezar a lei de Deus. A gente vê pessoas e pregadores dizendo que a gente vive numa era da graça, que por isso a gente não tem mais que respeitar essa lei moral de Deus. Pessoas que dizem que Jesus é suficiente. Pastores que vão dizer corretamente que Jesus é suficiente, mas que não acham que Jesus é suficiente para transformar a nossa vida. Que não acham que Jesus exige santidade do seu povo. Muita gente tem chamado esse movimento de hipergraça. Mas eu até discordo desse nome. Porque eu acho que o que eles têm aqui não é falta, não é uma graça demais, não é que eles têm muita graça e eles querem usar a graça como uma desculpa para pecar, porque eles creem em graça demais. Não, eles creem em graça de menos. Eles não entenderam de fato aquilo que o Evangelho ensina. Nas palavras de Bonhoeffer, para citar ele aqui de novo, o que eles estão ensinando é uma graça barata. É uma graça que dá perdão sem arrependimento verdadeiro, que dá batismo, faz com que a pessoa possa ser membro da igreja sem querer passar por disciplina, sem querer ser corrigido. São pessoas que querem tomar a ceia do Senhor, mas sem analisar primeiro a si mesmo. Quando a gente olha para isso, então, a gente vê que eles não creem numa graça que seja preciosa, mas ela é barata, porque eles baratearam aquilo que existe de mais precioso nessa terra, que é o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Eles barateiam a graça, acham que a graça de Deus é uma porta larga, aberta, pela qual a gente pode entrar sem arrependimento, sem santidade, sem transformação da nossa vida. Mas a graça de Deus é a graça que nos chama ao discipulado, é a graça que nos chama a andar com Ele, é a graça que nos chama e nos convida a sermos transformados por Jesus.
Jesus nos chama por graça. E Ele não cobra nada da gente. Mas essa graça que nos chama é uma graça que transforma a nossa vida. Andar com Jesus e viver a nossa vida em obediência a Jesus é ser transformado à imagem dEle. Então, se você também está aqui, achando que Jesus me aceitou, Jesus me comprou, não preciso mudar mais nada da minha vida, eu tenho Jesus e isso é suficiente, sem se confrontar com os seus próprios pecados, sem se arrepender dos seus próprios pecados, você também está errado. Você talvez também não tenha entendido a graça de Deus de maneira verdadeira, porque a lei de Deus cumpre papel ainda para nós. Segundo o pastor Igor Miguel, um pastor aqui de Belo Horizonte, ele diz que o lugar da lei é discipular o cristão a ser como Cristo é. E por isso, ela é a obra da salvação. Ela faz parte da obra da salvação. Porque o cristão, então, ele é chamado a olhar para a lei, então, tendo Cristo como mediador entre ele e a lei, e olhar na lei o caráter de Cristo. E olhando na lei o caráter de Cristo, é chamado a imitá-lo e ser transformado por essa lei. Por isso, a lei faz parte do discipulado, faz parte daquilo que Deus faz em nós. Porque por meio dessa lei a gente pode entender a maneira como Jesus cumpre isso em nós. Quando Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, nos promete uma nova aliança, ele não promete uma nova aliança sem lei. Diz o seguinte: porque é essa aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Qual que era a promessa de Deus no Antigo Testamento? Diante de um povo que definitivamente não conseguia viver em obediência à lei de Deus. Deus não promete que viria mudar a lei dele, ou revogar a lei dele. Não. Deus está prometendo que daria um novo coração para os crentes. Deus está dizendo que Ele mudaria o coração do seu povo. A lei, então, se torna um sinal de graça, porque ela aponta para a transformação do nosso coração que Jesus está fazendo em nós. O mais importante, então, é que Deus nos dá um novo coração para viver em aliança com Ele. Para viver de tal modo que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. Esse povo, a marca desse povo, é um coração transformado e que tem a lei dele inscrita nos nossos corações. Então é aqui que a gente entende que a lei também é um instrumento da graça de Deus. Ela não nos salva, ela não pode nos salvar, mas ela aponta para nós um caminho de santidade que nos faz parecer com Jesus, que nos faz andar com Jesus. Então é por isso que Jesus aponta que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Quando Jesus então está dizendo que nós precisamos, que a nossa justiça, para que a gente entre no reino do céu, a gente precisa ter uma justiça, uma obediência que excede a dos escribas e fariseus, é porque Ele não quer uma obediência mecânica, Ele não quer que a gente obedeça Ele de maneira procedimental, mas antes Ele quer que a gente obedeça a lei como fruto do nosso amor verdadeiro por Ele. A nossa obediência, então, precisa ser fruto do nosso coração transformado, ser fruto do amor que nós temos por Deus. E é isso que Jesus nos habilita a fazer, então. A verdadeira obediência e justiça se dá por meio do nosso coração. E é por isso que, então, no decorrer desse capítulo, Jesus faz várias aplicações da lei. Jesus diz que, por exemplo, não basta a gente não matar, mas que se a gente chama o nosso irmão de tolo, se o nosso coração nutre um ódio tão grande para o nosso irmão, porque a gente fale assim com ele, nós já estamos o matando no nosso coração. Jesus diz que não basta a gente apenas não adulterar, mas que se a gente olha para uma mulher com o nosso coração
impuro, com desejos impuros, nós já estamos adulterando. O que Jesus faz, então, ao explicar a lei no Sermão do Monte, é pegar a lei e mostrar como ela está essencialmente envolvida no problema do nosso próprio coração. É o nosso coração que é corrompido. É o nosso coração que encontra, então, toda a raiz da desobediência à lei de Deus. E é por isso, então, eu quero chamar você, essa manhã, e terminar essa exposição, chamando a olhar para si mesmo, olhar para dentro do seu próprio coração, a contemplar essa caverna escura dentro de você mesmo, e contemplar a necessidade, o tamanho da graça que você precisa. Porque talvez você olhe para dentro de si mesmo e encontre coisas que você não quer ver lá. Você encontra pecados de estimação que você não quer abandonar. Porque você prega a si mesmo uma graça que é barata demais. Talvez você encontre coisas ali que você não quer abandonar porque você prega a si mesmo uma graça que é barata. E talvez você descubra que o seu coração é desobediente e enganoso. Mas talvez você olhe para o seu próprio coração também nessa manhã e descubra que a sua obediência também é enganosa. Que você vive fazendo e fazendo e fazendo as coisas sem descansar em Deus. Você tenta ser obediente, 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 sem descansar na graça de Cristo, tentando achar conforto em si mesmo e nas suas próprias obras. Sem encontrar. Mas lá no fundo, mesmo com tanta tentativa, você olha para si mesmo e saiba que seu coração está corrompido. E a boa notícia aqui, para nós essa manhã, é que a graça para nós, a graça que conduz a gente à verdadeira obediência, a graça que transforma os nossos corações, há um Cristo que na cruz limpa os nossos corações e o transforma de tal maneira que a gente pode andar em novidade de vida. Você não precisa viver caindo nos mesmos pecados, você não precisa viver numa tentativa cega de obedecer à lei de Deus sem ter comunhão com Deus de fato. Jesus nos traz para uma verdadeira relação com a lei, em que a gente pode de fato obedecê-lo em amor. Então clamemos por essa graça agora de manhã. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, com os nossos corações abertos diante do Senhor, com todos os nossos corações abertos e sinceros diante do Senhor, ó Pai, com todo o pecado, imundícia, impureza que existe dentro dele. Ó Deus, nós vemos esses erros, essas falhas, nós vemos quanto nós odiamos a sua lei também, quantas vezes nós tentamos também manifestar e comprá-lo, e tentar ter as suas bênçãos por meio da nossa obediência, Senhor. Então nos perdoe, ó Pai. Nos dê arrependimento verdadeiro, para que a gente possa, de fato, discernir esses erros do nosso coração. Ó Deus, nós queremos que Cristo cumpriu a lei por nós, e cumpriu a lei em nós. Por isso eu lhe peço, ó Pai, faça com que Ele possa estar diante dos nossos olhos, diante da lei de Deus, nos fazendo olhar para a lei agora como um modelo de vida, um modelo em que nós podemos contemplá-lo, nós podemos entendê-lo, ó Pai, como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos sempre, sempre ter essa graça de Cristo em nós, essa graça que nos livra da culpa do pecado, essa graça que nos livra do poder do pecado, Senhor, em nós, ó Deus. Manifesta essa graça em nós dia após dia, para que a gente possa crescer em santidade diante do Senhor, para que a gente possa, de fato, ter a comunhão preciosa com o Senhor. Ó Deus, nos perdoe, Pai, por tantas impurezas e tantos pecados, mas nós queremos que a Tua graça superabunda diante dos nossos próprios erros. Nos faz olhar para a lei com um olhar novo, Pai, com um coração transformado pela graça do Senhor. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, então, para que a gente possa terminar esse momento.